Valeu, Isis, muito obrigado. Excelente noite para você, boa noite também para você que está começando a semana muito bem informado aqui na tela da TV Cidade. Segue junto com a gente com as principais notícias do estado do Ceará aqui no Jornal da Cidade. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Olha, com a facilidade de acesso ali para a Europa, o Ceará se tornou rota do tráfico internacional de drogas. As autoridades de segurança sabem disso e, por isso, estão intensificando o combate a esse tipo de crime. Nos últimos 2 anos, mais de 10 toneladas de entorpecentes foram apreendidas no Ceará. A última apreensão ocorreu no fim de semana em Fortaleza, quando mais de 1 tonelada de cocaína foi apreendida em um barco. A droga estava escondida entre o gelo no porão do barco pesqueiro. As forças de segurança agiram depois que a embarcação saiu de Fortaleza com documentos irregulares e com rastreamento desligado. No total, foi encontrado 1 tonelada e mais 200 quilos de substância que provavelmente é cocaína. 6 pessoas foram presas, entre elas o comandante do barco. A suspeita é que o material seria levado para a Europa. Para a abordagem, a Marinha do Brasil forneceu suporte em alto mar, mas as prisões foram conduzidas pela Polícia Federal, que contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência do Estado. Havia suspeitas da atuação de um grupo no cais pesqueiro do Mucuripe. Esse grupo estava atuando ali com lanchas, movimentação de pessoas, veículos, circulação extremamente suspeita. Então a polícia passou a atuar, os órgãos policiais passaram a investigar essa atuação e esse trabalho de investigação reforçou essas suspeitas. E essa apreensão representa, para as forças de segurança pública do estado do Ceará, a maior apreensão de cocaína já registrada. Os traficantes costumam ser bem criativos quando se trata de camuflar o entorpecente que eles escondem. Além dessa droga que foi encontrada na embarcação, em dezembro do ano passado, as forças de segurança também encontraram entorpecentes escondidos em um túnel subterrâneo no município de Chaval. Em agosto do ano passado, a droga estava em um jatinho que passava pelo aeroporto de Fortaleza. O secretário executivo da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará acredita que parte do resultado vem do trabalho integrado entre as forças de segurança. Nos últimos 8 anos, foram cerca de 42 toneladas retiradas de circulação e grande parte das apreensões aconteceu nos últimos 2 anos. Tudo isso é fruto do trabalho integrado de todas as forças de segurança. No que pertine ao trabalho de inteligência da própria Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, junto com as forças estaduais, bem como essa última em que houve a apreensão de 1 tonelada e 200 quilos, houve integração da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública com a Polícia Federal. Este pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará acredita que o trabalho integrado tem feito diferença, mas ele lembra que Fortaleza, pela posição geográfica, virou rota para o tráfico organizado e a vigilância precisa ser intensa e coordenada entre todas as esferas. A gente está muito próximo da Europa, a gente tem uma costa muito extensa, isso faz com que as autoridades tenham que acionar o sinal vermelho, ficar muito alertas, né? E ter esse trabalho mesmo de repressão qualificada, né? Inteligência, infiltração, monitoramento, e aí a gente consegue bons resultados. A Semana do Jornal da Cidade está só começando. Veja agora outros destaques da edição desta segunda-feira. Polícia faz buscas para prender suspeitos de tiroteio no PC. Um bebê de 9 meses morreu vítima de bala perdida. Em visita a Fortaleza, candidato à presidência Ciro Gomes fala sobre ruptura com Camilo Santana e novas declarações políticas do irmão Ivo. Pesquisa mostra que 71% dos brasileiros estão com dificuldade para pagar as contas. E ainda, Papa Francisco abre processo de beatificação de Padre Cícero. O Jornal da Cidade está no ar. Até agora, ninguém foi preso suspeito de participação no tiroteio sábado no bairro Pici, em Fortaleza. A polícia pede que qualquer informação seja levada à delegacia de homicídios para ajudar nas investigações. Uma das vítimas dessa ação foi um bebê de apenas 9 meses que acabou atingido por bala perdida. A Mônica Damasceno vai entrar agora ao vivo com a gente para trazer as atualizações sobre esse caso. Boa noite para você, Mônica.
Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, Bianca, inclusive esses disparos, obviamente, não eram para Abraão Luca, o bebê de 9 meses que acabou sendo atingido. E a polícia tem todos os indícios de que isso era uma rixa entre facções. Inclusive, os tiros foram disparados em via pública no bairro do Pici e atingiram 2 homens, além do bebê Abraão Luca. Um dos homens foi socorrido, o outro nem chegou a solicitar atendimento médico. O que chama atenção é que esses 2 homens têm passagens pela polícia por pelo menos 10 crimes. Dentre eles, o de integrar uma organização criminosa, também homicídio, tráfico de drogas, ameaça no contexto de violência doméstica, dentre outros. A polícia pede agora que as pessoas colaborem com as investigações através do 181, que é o Disque Denúncia, ou o WhatsApp 3257-4807. Essas são as informações, eu volto com vocês. Toda a nossa solidariedade à família, dessa criança, um caso terrível que precisa realmente de uma resposta. Em Novo Oriente, no Cariri, foi a própria mãe que supostamente matou a filha, uma bebê de 11 meses. A menina foi levada ao hospital por parentes com sinais de asfixia e já sem vida. Depois que o laudo da perícia confirmou a violência, a polícia prendeu a mulher, de 34 anos, preventivamente. E no norte do estado, o fim de semana também foi bastante violento. De Sobral, Jonas Deisson traz um resumo das principais ocorrências. Um homem foi preso em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, suspeito de matar o próprio irmão a golpes de faca. O caso ocorreu no bairro Santa Luzia e, de acordo com as informações da Polícia Militar, o caso teria ocorrido durante uma discussão dentro da casa. Francisco Danilson Tavares Pereira tinha 26 anos e foi atingido na região do tórax. Ele ainda tentou sair da residência, mas não resistiu e morreu na frente da casa. Uma equipe do raio foi acionada e rapidamente compareceu ao local, onde foi feita a captura do suspeito de 27 anos. Ele foi conduzido à delegacia plantonista em Tianguá e autuado por crime de homicídio doloso. Na cidade de Tianguá, um feto foi encontrado por populares na manhã deste domingo, num terreno baldio no bairro Dom Timóteo, em Tianguá. O corpo estava dentro de um frasco de vidro jogado em um matagal. O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da perícia forense, que removeu o feto ao núcleo da PFOS de Sobral. Já aqui na cidade de Sobral, 2 pessoas morreram em uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro. O acidente aconteceu na noite deste domingo, na CE 240 entre Sobral e Miraíma, mas somente na manhã desta segunda-feira que as autoridades policiais e a perícia forense tiveram conhecimento do acidente. Segundo informações de populares, o motociclista colidiu frontalmente contra uma Saveiro. Ítalo Alves e Saulo Santos, que estavam na motocicleta e vinham de um culto na cidade de Miraíma, morreram na hora. O motorista do carro sofreu ferimentos leves pelo corpo. Plantão movimentado na região norte do estado. E em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, um incêndio de grandes proporções atingiu uma oficina mecânica hoje. Moradores da região ouviram uma explosão no local. Havia ônibus e carros que ficaram destruídos pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo antes que chegasse a uma distribuidora vizinha. Ninguém ficou ferido. Em Santa Quitéria, no Sertão Central, moradores ficaram assustados com a nuvem de fumaça que encobriu ali o céu da cidade neste domingo. Era um incêndio, viu? Começou em uma fazenda e já estava invadindo comunidades próximas. Os bombeiros foram acionados. Mais cedo, as equipes já haviam atendido um caso parecido em outra fazenda. Um costume comum no interior faz com que os incêndios sigam pela vegetação, que é a queima para a limpeza de terrenos. A vegetação seca, os ventos fortes e a baixa umidade do ar contribuem para que o fogo se espalhe. Chegou a hora de falar de futebol e hoje é dia de discutir o que foi destaque no mundo da bola e principalmente entre os times cearenses. Por isso, tem Camisa 8 no canal do GC+, no YouTube daqui a pouquinho, às 8h15. E quem faz aquela prévia aqui no JC é o Bruno Balacó. Boa noite, Balacó. Final de semana, partida do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Foi bem complicada, não é?
Verdade, boa noite para você, Alexandre, boa noite, Bianca e todos que nos acompanham. De fato, o Camisa 8 de hoje promete, viu? Falar muito desses jogos da 23ª rodada entre Ceará e Fortaleza. Começando falando do Ceará, porque esse jogo desse final de semana, Ceará e Bragantino, chama muita atenção pelos pênaltis perdidos. Nós temos aqui as imagens mostrando que foi um jogo de 5 cobranças de pênalti e 2 convertidas. E só o Ceará perdeu 2 cobranças e a terceira acabou sendo validada. As 2 primeiras o juiz acabou pedindo para voltar, mas chamou a atenção porque esse tem sido um dos pontos mais falhos do Ceará em 2023, em 2022. Não custa lembrar que o Ceará já foi eliminado de 3 competições em cobranças de pênalti. Então tudo isso vai ser debatido no Camisa 8 de hoje, de 8h15 às 9 da noite lá no YouTube do GC+. Agora a gente fala também do Fortaleza, que também vai ser o tema do Camisa 8 de destaque, porque o Tricolor embalou sua 4ª vitória seguida no Brasileirão e teve uma imagem que chamou muita atenção nessa vitória sobre o Corinthians, que foi o Sebadios, o zagueiro que acabou tendo um choque ali com o atacante Yuri Alberto do Corinthians. Foi preciso levar para o hospital o jogador. Ele acabou ficando desacordado em campo, mas fica a boa notícia para o torcedor tricolor, pode ficar tranquilo. O Sebadios já recebeu o alta hoje à tarde, está de volta inclusive à sua casa e amanhã já deve estar de volta aos treinos do Fortaleza, deve ser a opção para o jogo do fim de semana. Então, fica essa boa notícia para o Fortaleza em relação aos Sebadios e também da excelente fase do Tricolor. Tudo isso, então, debate para o Camisa 8 de hoje. Acompanha lá, de 8h15 às 9 da noite no YouTube do GC+. Já fica o QR Code, está aqui do lado, ó, o QR Code. Acessa e depois do JC, se liga na gente. Vou estar ao lado de Luiz Henrique Pontes e de Carlos Henrique Costa. Valeu, Bianca. Alexandre, está de volta. Valeu, Balacó. Quem também chega por aqui com aquele comentário sobre a rodada do fim de semana é outro Camisa 8, né? O Luiz Henrique Pontes. Os resultados em campo das duas equipes refletem as decisões de gestão fora de campo também. Boa noite para você, brother. Olá pessoal, boa noite. A 23ª rodada do Brasileirão deixou claro 2 coisas. O Fortaleza está em franca recuperação na Série A, por outro lado, o Ceará está estagnado e nem precisa ser um expert no mundo da bola para chegar a essa conclusão. Basta ver alguns números. O triunfo do tricolor do PC por 1-0 em cima do poderoso Corinthians mostra que o técnico Juan Pablo Vojvoda sabe extrair o máximo do seu grupo. Foi a 4ª vitória seguida nos últimos 4 jogos disputados. Nesse período, o time tricolor fez 6 gols e não sofreu nenhum. Trocando em miúdos, o Fortaleza já é o 13º colocado com 27 pontos. Quem caiu uma posição na tabela de classificação foi o time do Ceará. O alvinegro agora está em 15º lugar, após empatar com o time do Bragantino em 1-1. Sem técnico oficial há mais de uma semana, a equipe alvinegra está parada no tempo e no espaço. Contando o último jogo do primeiro turno e as 4 partidas desse segundo turno, o time de Porangabuçu coleciona 2 empates e 3 derrotas. Portanto, meus amigos, o negócio é o seguinte: no PC, onde a diretoria era cobrada por resultados, a paciência em manter o técnico Vojvoda no cargo de treinador está dando bons resultados, está dando os bons frutos. Por outro lado, em Porangabuçu, a turma está patinando desde a saída do técnico Dorival Júnior e isso está custando caro neste momento. Sabe o que não custa caro? É o meu boa noite para todos vocês que estão aí ligadinhos no Jornal da Cidade. Tá beleza assim? Um abraço, até a próxima. Tá, beleza sim. Gentileza sempre é de graça, né? Faz muito bem. Valeu, brother. Você vai ver em instantes. Mais de 70% dos brasileiros estão com dificuldade para pagar as contas. No próximo bloco, levantamento inédito. A nova pesquisa de intenção de voto para o governo do estado do Ceará.
O Real Time Big Data divulgou uma pesquisa inédita para o governo do Ceará. Confira os números. Capitão Wagner, do União Brasil, aparece com 38% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, com 25%, e pelo deputado estadual Eumano Freitas, do PT, com 24%. Zé Batista, do PSTU, marcou 1%. Serley Leal, do UP, e Chico Malta, do PCB, não pontuaram. Brancos e nulos somam 7%. Não souberam ou não responderam, 5%. Os números correspondem ao cenário estimulado, ou seja, quando os nomes dos candidatos são mencionados. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são ditos, Capitão Wagner aparece com 28%. Eumano Freitas registra 11% e Roberto Cláudio tem 10%. O ex-governador Camilo Santana foi mencionado e teve 2%. Brancos e nulos são 5%. Não souberam ou não responderam, 44%. Na pesquisa estimulada para o segundo turno, Capitão Wagner tem 42% e Roberto Cláudio, 40%. Brancos e nulos são 11%. Não souberam ou não responderam, 7%. Em outro cenário de segundo turno, Capitão Wagner tem 45% e Eumano Freitas registra 37%. Brancos e nulos, 11%. Não souberam ou não responderam, 7%. Um terceiro cenário de segundo turno apresentou ainda Roberto Cláudio com 38% e Eumano Freitas com 29%. Brancos e nulos, 24%. Não souberam ou não responderam, 9%. A pesquisa ainda apresentou a rejeição dos candidatos a governador. Capitão Wagner tem 45% de rejeição, Eumano Freitas, 40%. Roberto Cláudio aparece com 39%. Chico Malta, com 19%. Zé Batista, com 18%. E Serley Leal, também com 18%. Foram ouvidos 1.000 eleitores entre os dias 19 e 20 de agosto de 2022. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o código CE 00164/2022. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Na próxima semana, haverá a divulgação de uma nova pesquisa. E logo após o Jornal da Cidade, você confere no nosso portal de notícias, o GC+, essa pesquisa completa, inclusive com os números para a presidência da República. A deputada estadual Érica Amorim, do PSD, foi a escolhida para concorrer ao Senado pela chapa de Roberto Cláudio, no lugar de Amarílio Macedo, do PSDB. O anúncio foi feito no fim de semana pelo próprio Roberto durante uma caminhada do Antônio Bezerra em Fortaleza. Amarílio foi impedido de disputar o cargo pelo Tribunal Superior Eleitoral, que determinou neutralidade da aliança PSDB-PDT. A segunda opção da chapa era a vereadora e enfermeira Ana Paula, mas ela desistiu do Senado para concorrer à deputada federal. A primeira suplência foi mantida com a ex-prefeita de Camusim, Mônica Aguiar, e a segunda com Diana Carvalho, ex-assessora especial da Prefeitura de Fortaleza, ambas do PDT. O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, esteve em Fortaleza neste domingo e cumpriu a agenda ao lado do também pedetista e candidato ao governo do Ceará, Roberto Cláudio. Em entrevista, Ciro mostra mágoa ao falar do ex-aliado Camilo Santana e sobre a mudança de lado político do irmão Ivo, que é prefeito de Sobral. Também disse que confia no voto do cearense para chegar à presidência do país. Ciro Gomes iniciou o domingo visitando o mercado São Sebastião, acompanhado do candidato ao governo do estado, Roberto Cláudio, e outros membros do PDT. Ciro Gomes participou da inauguração do comitê de Roberto Cláudio, candidato ao governo do estado do Ceará. O apoio a Roberto gerou uma divisão entre os irmãos Ferreira Gomes e também com os antigos aliados do partido. Ivo Gomes, irmão de Ciro e prefeito de Sobral, postou neste sábado em suas redes sociais uma foto ao lado da governadora Isolda Sela. Ivo chegou a declarar publicamente apoio à candidatura de Camilo Santana, do PT, ao Senado. E disse também que não apoiaria Roberto Cláudio na campanha para o governo do estado. Ciro Gomes não quis comentar sobre o assunto. Eu peço que você compreenda, não tenho a menor vontade de comentar esse tipo de assunto. Me faz mal, dói no meu coração. Ele também falou sobre os candidatos do PT, partido que costumava estar aliado ao partido de Ciro Gomes. É verdade ou não é verdade que o Camilo é produto desse grupo, desse movimento, dessa tropa, desse projeto para o Brasil? Isso é verdade. Nem sequer um telefonema deu e tomou outro rumo. Sorte dele, siga seu caminho.
Mas eu não vou entrar em mimimi, não. Eu estou aqui para defender o melhor para o Ceará. Roberto Cláudio falou sobre o apoio que vem recebendo de Ciro Gomes. Certamente que as melhores lições e aprendizados de Ciro, Tasso e Cid serão incorporadas no meu plano de governo, na minha ação como candidato e, se Deus e o povo me permitir, também como governador. Sobre a corrida para a presidência da República, Ciro comentou sobre a possibilidade de vencer nas urnas e derrotar o candidato e atual presidente Jair Bolsonaro. Eu espero, naturalmente, que a população entenda e pense bastante quem que seria melhor para o Brasil e para o Ceará. O Ceará não é um pedaço separado do Brasil. O Ceará é um pedaço do Brasil e nós aqui também temos os padecimentos. Não é? Aqui nós também assistimos às contradições brasileiras, mas eu, como disse, estou entregue à mão do povo cearense. E o que o povo cearense disser para mim está muito bom. Vamos à agenda dos candidatos desta segunda-feira. Roberto Cláudio, do PDT, começou o dia com uma caminhada pelo bairro Pirambu. À noite, participa de evento na sede do PSB, no bairro de Fátima, e da inauguração de um comitê no Meireles. Capitão Wagner gravou propaganda eleitoral, participou de uma reunião de planejamento da campanha e agora à noite inaugura um comitê na Parquelândia e se reúne com lideranças em Caucaia. Eumano Freitas, do PT, fez caminhada no bairro Farias Brito, em Fortaleza. Gravou programas para o horário eleitoral e à noite inaugura comitê central da campanha no bairro Luciano Cavalcante. Serley Leal, do União Popular, concedeu entrevista a um portal. Zé Batista, do PSTU, visitou operários em uma obra na Messejana e à tarde se reuniu com sindicalistas. Chico Malta, do PCB, gravou vídeos de campanha e concedeu entrevista a uma emissora de TV. Em instantes, a apreensão de 6 toneladas de camarão no interior do estado. Veja também a emoção dos romeiros com o processo de beatificação de Padre Cícero.
Uma carga com mais de 6 toneladas de camarão foi apreendida na BR-116 em Palmirim, no centro-sul do estado. E quem vai nos falar o motivo ao vivo é a Thea Morel. Boa noite para você, Thea. Boa noite, Bianca. Pois é, Bianca, o motivo da apreensão dessa carga é que o caminhoneiro, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, ele não apresentou a nota fiscal dessa carga. São 522 caixas contendo 6.264 quilos de camarão do tipo branco. Essa carga só poderia ser transportada se tivesse realmente o documento fiscal. E sem esse documento, o proprietário deve receber uma multa bem pesada de R$ 20.295,36. Essa carga estava saindo de Jaguaribara, aqui no Ceará, e ia em direção a Salvador, na Bahia. Por volta do quilômetro 420 da BR-116, que corta o Brasil, eles foram abordados aí pela Polícia Rodoviária Federal, mas sem o documento fiscal, essa carga realmente não vai chegar ao seu destino e agora o responsável por ela vai ter que pagar essa multa bem pesada que a gente viu aí. É com vocês. Acabou pagando mais caro, né? E mais de 45% dos brasileiros estão numa situação financeira pior que no ano passado. É o que mostra uma pesquisa divulgada na última semana por uma empresa de crédito. O levantamento mostra ainda que pagar as contas está mais complicado para 71% da população. Todo mês a preocupação é a mesma. Na casa da Maria, muitas vezes as despesas superam a renda que acumula vendendo desinfetante. Ela sente que trabalha apenas para pagar contas e que a situação financeira só piorou. A gente soma tudo que está devendo, aí vai pagando para as contas em dias, para não ter problema de sujar o nome, sabe? Aí a gente vai se virando como pode, né? Pagar as contas não ficou mais difícil só para Maria, não. 71% dos brasileiros enfrentaram um problema semelhante no primeiro semestre deste ano. O número é um pouco maior na comparação com o mesmo período de 2021. Despesas com cartão de crédito e até mesmo de serviços básicos como água e luz estão apertando ainda mais o orçamento. Essa piora na situação financeira tem deixado o lar de muita gente quase insustentável. Os dados foram divulgados pela empresa Boa Vista de Inteligência Analítica, que realizou pesquisa com consumidores em todo o país. O levantamento mostrou ainda que o comprometimento da renda para pagar contas é uma das principais preocupações dos brasileiros atualmente. Das 1.500 pessoas entrevistadas, 58% tiveram mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas. Este professor de Sociologia Econômica da Universidade Federal do Ceará diz que vários fatores contribuíram para essa situação. A gente tem um mercado de trabalho relativamente deprimido, né? Uma economia que cresce muito pouco, né? Isso tudo tem um efeito significativo na dinâmica geral da economia, mas para piorar a situação, e esse talvez seja o principal elemento a ter produzido esse resultado, a gente vê um aumento da inflação, e um aumento da inflação particularmente naqueles produtos, bens e serviços que são consumidos pelas pessoas de classe baixa e classe média baixa, né? Eu estou falando de energia, estou falando de gás, eu estou falando de gasolina. Assim como as contas, o que não falta para os brasileiros é esperança de que a situação possa mudar. Mas, de acordo com o professor, pode demorar um pouco para o cenário ficar melhor. Em 2024, as previsões econômicas apontam uma melhoria, né, um pouco mais significativa, mas o ano de 2023 promete ser um ano ainda de um relativo ajuste, né? Um novo governo ou a continuidade do atual significa também um momento de relativa incerteza quanto aos rumos políticos. Isso tudo tem um impacto na situação econômica e nos aponta o fato de que essa situação não deve melhorar de maneira muito significativa no próximo ano, pelo menos. Uma notícia pegou os romeiros de Padre Cícero de surpresa neste fim de semana. A Igreja Católica autorizou o início do processo de beatificação de Padre Cícero Romão Batista. Esse é o primeiro passo para que o Padim possa no futuro ser venerado como santo. Isso oficialmente, porque para o povo de Juazeiro e para milhões de fiéis em todo o país, esse é um posto que ele ocupa há muito tempo. Servo de Deus. A partir de agora, é desta forma que a Igreja Católica reconhece o Padre Cícero.
O anúncio do título abre o processo de beatificação que foi anunciado durante missa no fim de semana. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus. A notícia pegou todo mundo de surpresa. Devotos e romeiros que assistiam à celebração que ocorre todo dia 20 de cada mês em Juazeiro do Norte. Nós estamos agora numa fase de garimpar teólogos, sacerdotes, leigos, pessoas que possam contribuir com uma comissão de beatificação do Padre Cícero. Nós temos que o bispo deverá nomear os oficiais para um inquérito, é uma palavra técnica, mas é assim que se chama o processo de análise da vida de alguém para a beatificação. Se para os fiéis Padre Cícero já é considerado santo, para a Igreja ainda há um longo caminho a ser percorrido. Depois de concluído o processo de beatificação, vem na sequência o de canonização. A expectativa dos devotos é ver a estátua do Padim um dia ali no altar. Ninguém esperava, foi uma surpresa, todo mundo. Muita emoção? Muita. Você via romeiro, o pessoal falando, chorando, foi muito emocionante. Como foi receber essa notícia? Com alegria e fé no coração, porque para mim já é santo há muito tempo. Padre Cícero morreu em 1934 com as ordens sacerdotais suspensas pela Igreja, após a repercussão dos supostos milagres das hóstias que se transformavam em sangue na boca da Beata Maria de Araújo. Este acontecimento, ele originou, em seguida, o nascimento das romarias em Juazeiro. E, ao mesmo tempo, se definiu, durante 10 anos, a chamada questão religiosa de Juazeiro. A primeira comissão, ela reconheceu o fenômeno como algo sobrenatural. O bispo não aceitou a conclusão desse relatório, que houve uma segunda comissão que exatamente condenou os fatos acontecidos em Juazeiro como vãs e supersticiosos. Desta forma, o Padre Cícero foi suspenso das ordens sacerdotais dele. Em seguida, ele também foi punido com a proibição de celebrar, de confessar, retiraram dele, então, também a função de vigário. A reconciliação com a Igreja só veio em 2015, após campanha encabeçada pela Diocese de Crato. Para o pesquisador do Padre Cícero, que também é devoto, o anúncio do Vaticano é um ato de justiça. E nesta carta, escrita pelo cardeal Pietro Parolin, que é o secretário do Vaticano, ele reconhece, faz 3 atitudes importantes. Reconhece as virtudes do Padre Cícero, reconhece e valoriza a romaria e a figura dos romeiros nesse processo e estimula a criação de uma pastoral da romaria. Esse foi o documento que, de certa forma, foi uma resposta àquele momento de tudo aquilo que tinha vindo se estudado. Vamos agora ao Momento Fê Comércio. Quando o amor pelo comércio vem no DNA, ele ultrapassa gerações. E para continuar firme na missão de servir, é preciso estar sempre se reinventando a cada instante. Comércio é experiência, é inovação. A RBT Ar-Condicionado surgiu no ano de 1991, há 30 anos atrás. Na época, era de sociedade com meu irmão, no começo para atender somente veículos, carros nacionais importados. E com o passar do tempo, nós fomos crescendo e começamos a atender também a caminhões, vans, ônibus, micro-ônibus, máquinas pesadas, aviões de pequeno porte. Hoje em dia, a limpeza do ar-condicionado é muito importante. Nós trocamos o filtro de cabine interno do veículo, que ele suja constantemente, que acumula ácaros, fungos, bactérias e também o vírus, né? Eu acho que o sucesso da RBT se diz muito no bom atendimento, nos bons serviços e sempre procurando o melhor para o cliente. A pandemia foi um momento muito difícil. A minha empresa ficou 48 dias fechada
e nós estamos tentando nos reinventar para voltar ao que era antes. O comércio para mim é tudo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar ainda adolescente e todo dia a gente aprende mais alguma coisa, todo dia a gente cresce. E o comércio para mim é algo mágico, é algo encantador, que todo dia a gente fica com aquele brilho nos olhos, tentando crescer mais e mais. Onde tem um empreendedor do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fê Comércio, representando o setor e transformando vidas. O Jornal da Cidade termina aqui às 6h30. Luciana Ribeiro e Miguel Anderson Costa chegam com o balanço geral amanhã. Para você, uma excelente noite. Boa semana. Assista agora ao Jornal da Record, em seguida Reis e Amor Sem Igual. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.